Um dos quadros mais emblemáticos de One Piece é quando o Shanks chora ao se despedir do Roger, né? Essa é uma das partes que os fãs ainda ficam se perguntando o que o Shanks perguntou ali para o Roger e ao mesmo tempo o que o Roger respondeu para o Shanks para fazer o personagem chorar, né? Realmente ter essa parte ali em que nós vimos o Shanks se aproximar do Roger no flashback do Oden e fazer com que ele recebesse essa resposta que colocasse ele tanto em lágrimas. Podemos ser o contexto apenas da morte ali do próprio personagem? É claro, né, porque isso pesou, mas talvez essa resposta que o Shanks recebeu seja configurado através para nós dos últimos capítulos, porque essa cena levantou grandes questionamentos até hoje, mas talvez as últimas ações do Shanks pode ter nos dado uma resposta. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulo, mas ainda estamos fissurados por Kamusari do Shanks. Caraca, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar aqui sobre os últimos acontecimentos, como as peças estão se encaixando ali através das revelações dos poderes do personagem, e a gente vai comentar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Como nós sabemos, no capítulo 968, o Shanks aparece chorando depois de perguntar algo ali para o Roger, né? A gente tem vários vieses ali sobre o que o Shanks acabou perguntando ali para o Rei dos Piratas, né? Muitos até mesmo acreditam que o próprio Shanks pode ter perguntado algo simples, né? Você encontrou alguma cura? Existe alguma cura para você ali em Laugh Tale? E quando o Roger chegou, se aproximou ali do personagem, ele simplesmente respondeu que não e de que daqui um ano iria morrer, de que provavelmente faleceria daqui um ano, então isso teria levado o Shanks às lágrimas. Mas é claro que nós estamos aqui também para teorizar, né? Estamos aqui também para questionar essa ideia. Será que não tem algo a mais? Será que essa resposta ali do próprio Shanks, que o Shanks recebeu ali do Roger, não seja algo conectado de que ele não é a pessoa esperada? Ele não é a pessoa que chegaria ali em Laugh Tale e conduziria o mundo para uma nova era? Essa nova era que tem sido falado muito nos últimos capítulos, o que marca diretamente ali sobre essa questão de que o Shanks está muito, mas muito conectado com tudo isso que está acontecendo em busca de um novo tempo. E aí, como a gente pode observar, essa evolução ali do Shanks sobre essa pergunta ali do Roger, ver o personagem chorando, ficou realmente ali em aberto até o capítulo 1054. Porque até ali a gente não fazia ideia do que isso poderia significar. A forma realmente do que o Shanks estava chorando e de não ser a pessoa esperada pelo Joy Boy. Mas as suas ações depois ali do capítulo revelaram algo, revelaram uma possível ideia do planejamento do Shanks. Shanks parece ser o guardião de uma nova era. É ele que parece estar conduzindo, isso é definitivamente a condução, né? Não tô falando ali de ser a proteção apenas, mas de ser o cara que tá enxergando o mundo e tá raspando as arestas, tá cortando ali as rebarbas para que esse objetivo aconteça. O Shanks, ele não sabe como esse objetivo vai rolar, mas ele está cortando todos os caminhos para que isso ocorra. E isso basicamente transforma o personagem nesse guardião dessa nova era. A forma realmente de como o mundo está prestes a mudar. E tudo fica ainda mais claro quando a gente lembra ali do encontro do Shanks com o Mihawk. Quando os olhos de Falcão acabam dizendo ali para o Shanks de que o personagem havia apostado, né, de que o Shanks havia encontrado ele, e quando o próprio Mihawk perguntou o que tinha acontecido, ele falou que tinha apostado o seu braço em uma nova geração. Havia apostado o seu braço em um garoto que realmente podia mudar o mundo. E assim,
basicamente esse garoto agora estava crescendo e estava criando ali a sua atmosfera. E o mais interessante disso é que tanto o Shanks quanto também Mihawk são conhecidos como pessoas que têm um haki da observação muito, mas muito avançado. E o próprio Mihawk fala lá atrás, quando aparece no encontro entre os Shichibukais, de que ele estava naquele lugar para apenas visualizar, para apenas conhecer a mudança das eras, para conhecer realmente esses novos personagens que estavam surgindo para mudar toda a situação do mundo. Tudo isso começa a se encaixar até mesmo com as falas do Shanks nos últimos capítulos. E aí nós temos essa fala ali do próprio Shanks de que havia apostado numa geração, havia apostado nesse garoto. Nós percebemos através de quando ele enxerga o cartaz no capítulo 1054 do Luffy no modo Nika, Shanks decide ir atrás do One Piece, de que era o momento para ele se mover. Esse é um ponto, né, um quadro na qual faz a gente questionar muito por que o Shanks, olhando ali para o cartaz de procurado do Luffy, decide ir atrás do One Piece apenas nesse momento. Por que ele não foi antes? Por que ele acabou não indo ali em busca do One Piece de uma forma como a gente está visualizando nesse exato momento? E aí, quando ele acaba enxergando o cartaz, quando ele vê o cartaz, ele coloca a mão em seu braço como se sua aposta estivesse dando certa, como se sua aposta estivesse realmente colocada no lugar correto, no momento certo, e que ele havia apostado na pessoa certa. Tudo isso vai fazendo um encaixe na cabeça ali do próprio Shanks até ele decidir. E ele até mesmo surpreende o Ben Beckman falando: chegou a hora da gente ir atrás do One Piece. Só que é no capítulo 1055 que vem a grande resposta sobre essa indagação. O Shanks, quando tá sentindo que o Aramaki está atacando o Ano, e quando ele trava o personagem ali com o seu haki do Conquistador, ele vira ali pro Almirante da Marinha e fala: por que vocês têm tanto medo da nova era? Por que vocês têm tanto medo dessa nova galera que está surgindo neste exato momento? Isso é algo tremendo, cara, porque a forma como o Shanks ele diz essas palavras mostra exatamente o que a gente está teorizando, de que o Shanks é o protetor dessa nova geração para que chegue em um potencial na qual ele está tanto esperando. Isso é fundamental porque o Shanks sempre é visto ao lado de crianças. Ele sempre é visto incentivando pessoas a irem para o mar em busca ali de ser aquilo que o próprio Roger, que o próprio Joy Boy esteve procurando durante todo esse tempo, na qual eles estiveram esperando durante toda a sua jornada. Porque no capítulo 1076 aparece exatamente isso. Nós vemos o Shanks conversando com um garoto gigante e ele meio que tipo assim frustrado por não conseguir entrar dentro da sua tripulação. E ele mesmo falando que havia cansado de realmente chegar ali e querer entrar na tripulação do Shanks e que seria o capitão do seu bando. Bem parecido ali com o que tivemos com o Luffy lá no capítulo 1, né? A gente sabe que tivemos muitas coisas do capítulo 1076 e o capítulo 1079, eles são complementações do capítulo 1, né? Sendo o capítulo 1076 o capítulo na qual complementa a primeira parte do capítulo 1 e o capítulo 1079 complementando a segunda parte do capítulo 1. Então essa forma dessa conjunção mostra exatamente como o Shanks é o guardião dessa nova era. Só que ser o guardião não é questão de proteger as pessoas, né? Ele não está protegendo ali os supernovas, ele não está protegendo o Kid, o Killer, como a gente viu no capítulo 1079, ele não está protegendo o Luffy, o Zoro, não está protegendo ali a própria Bonnie, os demais, o Lau, não, muito pelo contrário. O Shanks, ele se transformou nesse guardião porque ele vai ser o adversário final de Joy Boy em relação ao haki. E aqui a gente tem um paralelo muito perfeito do Shanks com o Kaido, né? O Kaido, ele é a força bruta, é
aquele ser bizarro, brutamonte, que foi ali mais de 40, 50 personagens lutando com ele, carregando o Onigashima nas costas. Foi uma loucura total pra conseguir derrotar o cara, pra conseguir... E ainda tiveram que jogar o maluco na lava, porque senão ele poderia voltar, né? Ainda tem teorias de que ele foi cuspido ali de Wano pelo próprio vulcão, que foi no momento exato na qual ali foi dada a vitória pro Luffy. Então, tudo isso pra derrotar o Kaido, né? Só que o próprio Kaido, com suas próprias palavras, diz que sua resistência, que toda a sua força bruta, que todo o seu poder monstruoso como um Oni e também como um dragão, não era suficiente para que ele pudesse se tornar o rei dos piratas. O que fará isso com uma pessoa é o poder do Haki. E é aqui que se encaixa com a fala do Shanks. Esse é o momento realmente do Shanks, porque acima da resistência, acima do poder bruto, vem o Haki em One Piece. E é por isso que o Shanks decide se tornar o guardião da nova geração para ser o desafiante final do Joy Boy em relação ao Haki. Tudo que uma pessoa precisa ter para se tornar o rei dos piratas e depois abranger uma nova era é ter o Haki muito maior que o Shanks. Isso é visto de uma forma muito interessante no capítulo 1079, porque ele não finaliza o Kid, ele não mata o personagem, a gente visualiza ele perguntando pro Yasop sobre o que estava acontecendo com o Kid, se ele estava 100% realmente para lutar, e todas essas falas são importantes pra gente perceber que o próprio Shanks está desafiando, não ali o Kid, mas sim a figura de Joy Boy, a figura de uma pessoa que vai conduzir o mundo para uma nova era. O próprio Kid não estava sendo derrotado pelo Shanks por ser o Kid, mas sim por carregar o potencial de se tornar ali o rei dos piratas. Então, quando o Shanks finaliza o personagem, ele sabe que não é essa pessoa, não é essa criança, né? Não é esse ser realmente que estava na frente dele que poderia realmente transformar-se no grande líder desse mundo. Mas o Shanks sabe ser cruel para testar a nova geração. Por isso acabou com a tripulação do Kid, deixando a clara mensagem de que o personagem não será o rei dos piratas. Eu ainda vou trazer uma mensagem para vocês do porquê que o Kid ele foi aniquilado, né? A diferença realmente de como a tripulação do Kid desistiu, vai desistir de se tornar o rei dos piratas, vai desistir de chegar ali em Laugh Tale através da jornada sozinha e também dessa forma realmente de como talvez eles possam até mesmo servir o Shanks, porque o próprio Kid pode ser o paralelo com o Rockstar, já que o próprio Rockstar se tornou realmente ali alguém que passou a servir o Shanks, desafiou ali o Yukon, foi realmente alguém que foi derrotado, depois se juntou à tripulação do Shanks e depois até mesmo o Shanks fala, quando o próprio Rockstar tenta desafiar ali o Barba Branca, o Shanks fala, não faça isso, não desafie esse velho, porque você é uma pessoa importante para essa tripulação. Shanks, ele é um vilão. Shanks ele é um vilão porque ele vai se colocar no caminho do nosso protagonista. Mais um vilão que decidiu ser feito ali de uma montanha, não de escada, diferente, de uma montanha. Porque quando o próprio Luffy derrotar o Shanks ou qualquer outro adversário como Barba Negra, uma nova era com certeza está chegando em One Piece.